Boa tarde, mais uma roda de chimarrão, agora dentro do mês do gaúcho, né? A gente celebrando a cultura gaúcha esse mês. Nós temos um convidado super especial, o Neyton vai falar para a gente sobre o projeto Universos. Recebe o nosso convidado, Cláudio. Boa tarde, Neyton. Seja bem-vindo a esse espaço virtual que nós chamamos de roda de chimarrão. E tem a filosofia de uma roda de mate, Neyton, onde a gente senta com amigos para conversar um pouco. Né? Seja bem-vindo. Neyton, diz pra gente... Sem muitas formalidades. Não, é um bate-papo. Conta pra gente quem é Neyton, né? Como é que tu chegaste aqui, a tua trajetória um pouquinho pra gente te conhecer, para o pessoal que está assistindo a gente te conhecer. Tá certo. Bom, os 3 de óculos eu vou tirar, só para ser o contrário, tá? Bueno, boa tarde a todos. Boa tarde, professor, ao Rossano aí, amigo, parceiro também de palco, de arte, de cultura. Bueno, meu nome é Neyton Perufo, eu sou natural do Alegrete, nasci lá em 86, família também natural de lá, da região, né? Descendente aí de uruguaio, descendente de italiano, família que tem uma herança da terra cultural típica daquela região da fronteira, né? E, bueno, eu sou técnico agrícola, tecnólogo em alimentos, pós-graduado em tecnologia de alimentos também e graduando em agronomia. Eu moro hoje em Bento Gonçalves, né, desde 2006, a partir do momento que eu passei num concurso público da Secretaria da Agricultura do Estado para técnico agrícola, eu assumi aqui em Bento Gonçalves, trabalhei por 4 anos aqui na Secretaria da Agricultura. Depois fiz outro processo seletivo pela Emater, como técnico agrícola, fui aprovado, né, assumi uma cidade ao lado de Bento, São Valentim do Sul. Durante esse período, em 2008 a 2013, eu fiz a graduação no curso de Tecnologia em Alimentos, e surgiu também uma oportunidade de fazer um outro processo seletivo externo para a área de Tecnologia de Alimentos na Emater. Eu também fui aprovado, assumi como tecnólogo em alimentos. Hoje, eu trabalho em Bento Gonçalves, na Emater, cargo de extensionista rural, né, de nível superior, onde nós trabalhamos aí em diversas atividades, né, com assistência técnica para o agricultor familiar, né, esse é o nosso público que a gente trabalha aqui. Por ter essa graduação, né, na área de alimentos, nessa especialização na área de alimentos, a gente se dedica um pouco mais para as agroindústrias familiares aqui de Bento Gonçalves e região, também a gente dá um suporte, né? Então, todos esses produtos típicos, coloniais, que o pessoal consome muitas vezes, a gente acaba dando todo esse suporte técnico, né, para os agricultores poderem legalizar o seu estabelecimento e comercializar, né? Além disso, eu ia te dizer, antes de chegar no além disso aí, além da uva, tem uma série de outros produtos agrícolas aí na região, né? Exatamente, né? A uva, embora o pessoal ache que aqui só se produz uva, né? Porque o pessoal de fora acha que aqui é vinho, né? A gente tem, sim, realmente, temos agricultores familiares que trabalham com vinho, inclusive com cantinas familiares, né? Agroindústrias familiares, que elaboram seus vinhos de altíssima qualidade, inclusive. Nós temos também várias agroindústrias do ramo de farináceos, né, que produzem aquele pão colonial, aquele biscoito, que tem o sabor lá do biscoito da avó, né, cucas, enfim, uma infinidade aí de produtos na área de farináceos. Na parte de doces e geleias também, aquelas figadas tradicionais, aquelas uvadas bem tradicionais também, parte de sucos de uva, de outras frutas também, embutidos, né, parte de salame, copa, né, outros embutidos, a parte de produtos lácteos também. Enfim, todos esses produtos, né, que são processados a partir da matéria-prima produzida na propriedade, né? Então, a gente tem
esse acompanhamento, seja um minimamente processado, por exemplo, somente descascar o aipim, congelar e comercializar, ou até mesmo um produto um pouco mais elaborado, que é o caso do vinho, né? Então, esses produtos bem típicos, né, tradicional das famílias rurais, né? E a gente tem uma atenção especial aqui para esse público, né? Já que nós temos também uma política pública de governo do estado que beneficia esses estabelecimentos, a gente trabalha, né, de forma bem ativa, né, com essas agroindústrias. Agora sim, vamos viajar pelos universos. Bem, além disso... Oi. Agora sim, vamos viajar pelos universos, né? Isso. Não, Isso. Além disso, então, eu sou declamador, né? Então, eu já interpreto poemas desde o ano de 99. Né? A gente dançava na invernada de dança no grupo Nativista Ibirapuitã, que o meu amigo aí, o Rossano, conhece muito bem, onde teve a oportunidade também de participar lá no Alegrete, né? Eu comecei em 98 dançando invernada e sempre quis fazer alguma coisa a mais, né? Ter uma oportunidade de fazer alguma coisa a mais e na época lá eles tinham oficinas, né? De chula, oficina de interpretação de música, oficina de declamação, e tinha duas pessoas lá que ajudavam, né? A Marina, a gente chamava de tia Marina, e a Débora. Elas faziam os grupos de declamação. E aí eu comecei a pegar o gosto pela coisa de, eu vou lá dizer uns versos também, aprender como é que é. E a gente pensa assim, não, a arte, vamos pegar a arte mais fácil que tem, né? Vamos fazer a coisa mais fácil que tem. O que é mais fácil? É cantar, cantar. Tem que ter uma voz boa, dançar chula. Dançar chula eu tentei. Não, tem que bater pato. E, tocar um instrumento, não sei o quê. Vamos declamar que é mais fácil. Barbaridade. Aí o negócio não era nada fácil, né? Nada fácil. A declamação, ela exige bastante estudo, né? E dedicação. Porque além de tu decorar um poema, trabalhar ele na questão de inflexão, impostação de voz, ritmo, condução do poema, tem toda a parte de interpretação, né? A interpretação exige muito da expressão corporal, facial, gestual das pessoas, né, que usam essa arte, que interpretam poemas, né. E, enfim, aos poucos eu fui pegando gosto pela coisa e fui me apegando cada vez mais à poesia e à declamação, né. Tanto que eu acabei deixando de lado a invernada de dança para ficar dedicado à interpretação de poemas mesmo, né. Eu digo, não adianta o cara fazer 2, 3, 4 coisas meia boca e né, não fazer bem feito nada. Daí, então, eu acabei me dedicando somente à poesia, à declamação. A gente ensaiava e se preparava para os rodeios, né? Participava somente de rodeios, naquela época, lá no início, que tinham na região. E, claro, depois, conforme a gente vai crescendo e evoluindo, outros desafios vão surgindo, né? Depois eu vim para Bento, fiquei mais perto de um pessoal que tem uma relação mais forte com a arte de declamar, de interpretar, né? E que me deram um suporte muito grande, assim, na orientação, né, das técnicas, da arte em si, né? E foram me mostrando um caminho muito bonito, né, da arte declamatória. E isso já em 2006, eu servi o Exército em Alegrete em 2005, 2006 eu vim para cá. No ano que eu estava no quartel, eu passei no concurso público e vim para cá. E aí, nesse momento, eu comecei a ter contato e, claro, o exercício, a prática de tu, né, tá sempre ativo naquilo ali, frequentando, te torna um pouco mais experiente, né? Lá em Alegrete, na região, a gente tinha um rodeio por mês, talvez, e olhe lá. Aqui se tinha rodeio todo final de semana, né? Então, tu preparava 3, 4, 5 poemas decorados, trabalhado, interpretado para ir nos rodeios, e assim tu ia circulando, ia rodando, e ia pegando a prática da coisa, né? Então, a partir do momento que eu vim para cá, eu digo que foi o principal momento de evolução realmente na arte, né? De interpretar, de declamar. E aí eu tive a oportunidade de ir para alguns eventos, né, como o Enarte, que é uma das grandes referências que a gente tem, né,
não só da declamação, mas de todas as artes tradicionais que temos aqui no Rio Grande do Sul. O Enarte, ele é uma referência, né? A partir do momento que eu fui em 2008 e tive a oportunidade lá de ser agraciado, né, com um prêmio, aí outras portas foram abertas, digamos assim, né, oportunidades de ir para festivais de poesia inédita, que digamos que é o ápice hoje da arte declamatória, da arte poética aqui no Rio Grande do Sul, né, já que nós temos, né, esse grupo tão seleto, que a poesia, a declamação é para um grupo realmente bem seleto, né, são poucas pessoas que gostam dessa arte e que acompanham de fato, né, e nós temos, é engraçado, nós temos poetas de altíssima qualidade aqui no Rio Grande do Sul, pessoas que escrevem de uma forma maravilhosa, a nossa terra, falam da nossa gente, da nossa terra, da nossa cultura, o que somos, de uma forma magnífica. A gente acaba se maravilhando com os textos que a gente encontra. E isso não é de hoje. Nós temos poetas aí muito antigos, né? Aureliano Figueiredo Pinto, né? Zé Cabral, o próprio Lauro Antônio Corrêa Simões, que escreveu contos, mas com uma autenticidade bárbara, né? E outros tantos poetas, Aparício Barrilo, isso, São Borja. Livramento. Eu estava pensando no Rilo, porque eu falei o Aparício Barrilo, né? O Aparício era de São Borja. Mas, enfim, a gente tem uma gama muito grande de pessoas que colaboram para a cultura e especialmente para a poesia, né? Então, esse meio, assim, foi um meio que me fez eu crescer muito, né? Como pessoa, como caráter, como homem, como estudioso da literatura gaúcha, né? Essa arte realmente para mim assim abriu portas que me fizeram eu refletir em muitas coisas da minha vida, né? O meu propósito de vida, né? Então eu sou muito grato, assim, sou muito agradecido à arte declamatória, né, por tudo que ela me proporcionou, né? Tive a oportunidade de viajar para fora do país, inclusive, né? Tive a oportunidade de ir para a Espanha, para Portugal, Uruguai, né? Levar a arte declamatória. Fiz uma relação grande de amigos, né? Tem pessoas bem importantes na minha vida que eu conheci através da poesia, da declamação. Então, eu sou muito agradecido, assim, com a arte declamatória, né? Hoje, né, eu estou aí batalhando, né? Trazendo um pouquinho da nossa arte, tentando divulgar cada vez mais, né? E compartilhando, comungando junto com os amigos, com os poetas, as pessoas que amadrinham, que tocam, né, os instrumentos para nós ali, né, os outros declamadores, poetas, enfim, toda essa turma aí é um grupo bem bacana, assim, é uma turma bem unida até, né? Então vamos cortar essa conversa em pedaços. Vamos devagar. Não, foi, Nilton, na tua fala inicial, né? Foi muito interessante tu contar quem tu és, né? Primeiro. E para os novos, né? Porque muitas vezes a gente enxerga o Neyton nos palcos, no vídeo, na internet, né? As crianças, os adolescentes começando, né? E eles não sabem que por trás, né? E aí tu falou, né, que o declamador ele não é só o decorar o verso, né? É uma série de coisas que influenciam isso, né? Até chegar naquela interpretação bela em cima do palco, tem uma caminhada, uma trajetória, né? E além de tudo isso, de muito estudo, ainda tem todo um lado pessoal, profissional, da família e tal. Então, o artista, ele não se resume só naquela imagem no palco, né? Ele se resume, ele vem com uma carga. E aí tu tem uma vivência de extensão, tu tem uma vivência, né, familiar lá no Alegrete, no meio cultural. Então, eu acho que essas coisas, elas são muito importantes, né? Eu penso pelo menos assim, né? Quando a gente sobe no palco, a gente leva essa carga toda conosco, né? E aí, então, essas vivências ajudam a gente a muitas vezes entender um texto e interpretá-lo, né? A partir das vivências que a gente tem. Eu vou te dizer que... conta pra gente isso, né? Como é que é isso? Como é que é difícil ser esse declamador e como é que tu traz essa carga contigo quando vai declamar? Acho que o Cláudio pensou exatamente a mesma coisa que eu. Eu ia dizer que bom se a gente pudesse viver só da arte, né? É mais da arte que a gente gosta, né?
É verdade. Mas a gente tem que, enfim, todo mundo está aí batalhando, né? Eu tive que correr atrás do meu espaço como profissional também, e graças a Deus a gente foi conquistando também, né, esse espaço e tendo, né, de certa forma, uma segurança profissional, que é extremamente importante. A declamação, ela está hoje, digamos que, com mais uma opção na minha vida, que tem uma importância muito grande, né, que me alimenta a minha alma, que ela é um refúgio para mim, em muitas situações, né. Eu digo que recitar poesia, declamar, é uma oração, para mim, né? Eu me sinto muito bem quando eu recito um poema, né? Infelizmente, as pessoas não conhecem tanto essa arte, né? São poucas pessoas que acompanham, que já viram alguém declamar, alguém interpretar. Essa situação que tu falaste aí, dessa carga que a gente leva para o palco, é isso aí mesmo. Todo esse amor, esse sentimento, essa sensibilidade de interpretar, são dois pontos que eu acho que são fundamentais. Uma é aquela educação que tu traz de berço, aquele sentimento de criação, né, de orientação materna, paterna, esse sentimento que tu carrega, transporta ele para o palco, independente do poema que você vai declamar, né? Mas esse apego, esse sentimento que tu consegue expressar, se doar através de um poema, ele está ali porque ele vem de lá daquela orientação familiar que tu teve, né, essa carga. Outro ponto é a experiência de vida, né? Essa experiência que tu tens de vida, né, de conhecer, principalmente quando a gente fala em poema campeiro, né, um poema regional rio-grandense, né? Tem palavras e termos ali que a gente não sabe muitas vezes, mas tem muitas que a gente sabe e já vivenciou. E a interpretação, ela sai muito mais ao natural. E eu não falo só a interpretação de uma maneira geral, a interpretação gestual, a interpretação facial, ou seja, na pronúncia, na voz. Então, a experiência, ela, assim, é extremamente importante para se interpretar um poema, né? Essa carga toda de educação familiar e experiência, eu acho que são os dois pontos fundamentais, né? Tanto que a gente vê a maioria do pessoal que é mais experiente, né, os mais antigos, eles têm, assim, uma serenidade para interpretar um poema que tu consegue enxergar, né, de uma forma muito clara, né? Porque, claro, essa carga de experiência eles já têm, sei lá, quantos anos já, né? E essa base todas também serve de referência para quem está vindo aí, né? Então, assim, Wilson Araújo, Valdemar Camargo, Liliana Cardoso e tantos outros, Chico Azambuja, a gente tem N nomes de declamadores, né, aqui no Rio Grande do Sul, que são referências e que, para mim, serviram de muita base, né, para a interpretação. Então, realmente, isso tudo que tu falaste aí, a gente carrega. A gente é no palco o que a gente é na vida. É mais ou menos por aí. É muito importante, Newton, tu falar isso, assim, né, e porque as pessoas depois que vão assistirem, né, porque eu acho que essa é uma dica muito importante para quem está começando, né? Aquilo que tu disse, é fácil declamar, né, eu olhei o vídeo do Neyton lá, vou fazer igual, chega na hora. A gente acaba se enganando. Se enganando, né, então eu acho que é muito importante, sim, né, que os novos... Porque a gente precisa, né, que isso seja renovado, né? De tanto em tanto tempo tem que surgir os novos talentos aí, né? Mas não só um talento de chegar lá e interpretar, mas tem que ter esse amor pela arte, né? Porque, como tu disse, para mim também, Newton, a poesia, ela sempre é um refúgio também, né? E quando a gente interpreta um poema, que a gente consegue transmitir uma mensagem, é como se a gente abrisse um parênteses no nosso dia a dia, né, e viajasse, né, nas asas da arte, né? Isso é muito importante. É um alento, é um carinho para a alma, né? A gente se sente tão bem, né? E tu falasse uma coisa também, Newton, que... Não, eu só queria complementar uma coisa aqui que ele falou, né, com relação a tudo que a poesia traz pra gente, né, eu acho que o principal de tudo isso são as pessoas que a gente conhece no meio, né? Eu também, assim,
fiz grandes amizades, né? E tenho esse carinho de poder conhecer pessoas que gostam também da arte, né? E isso é muito bom. Para onde a gente viaja no estado, a gente tem amigos, né? E no sábado estávamos lá em São José do Ouro, lá, né? Então foi tão bom, depois de tanto tempo, por causa da pandemia, né? A gente poder rever os amigos e subir num palco, né? Eu acho que isso foi um momento bastante interessante. O que eu ia dizer é que, assim, vocês estão falando aí de declamador para declamador e eu estou aqui de plateia, né? Então, eu acompanho, vejo algumas declamações, mas tem que ser tomado em pílulas, porque se a gente vai numa overdose, assim, o coração não aguenta, né? Eu já vi umas declamações aí de vocês que a gente começa a chorar feito criança, porque isso é carregado de vários sentimentos, e aí quando vocês falam da carga dessa experiência que vocês trazem, vocês criam, na verdade, um cenário que não é só um cenário físico, não é só uma paisagem física, além de falar, às vezes falar realmente da paisagem dos locais em que aquele poema se refere, mas uma paisagem que é a alma da pessoa, né? Então vai falar das nossas dores, das nossas aflições, dos nossos sentimentos, dos amores. Então, como plateia, eu também quero dar os parabéns a vocês por trazer para a gente isso, né? Que o poema cria vida na voz de vocês, nas pregas vocais de vocês e atinge a alma da gente em cheio, né? Então, para o pessoal que está assistindo e que não está acostumado, eu vou dar uma dica: não pegue, não faça uma maratona, porque o coração não aguenta, não. Tem que ser devagarzinho e sentindo e absorvendo cada um desses poemas e vendo, né, visitando essa paisagem que é a própria alma. Eu realmente me emociono muito quando vejo esses poemas de vocês. E só para a gente não começar a chorar, eu tenho uma pergunta aqui para os dois gaúchos. Onde fica o Alegrete? O Neito que é da terra lá, eu morei lá. Segue o rumo do teu próprio coração. Não me perguntes. Essa é a resposta, né? Segue o rumo do teu próprio coração. Terra E como é boa, que é esse projeto? É uma bela dica, né, professor? Sim. Mas e como é que é esse projeto Universo, né? Que é um projeto muito bonito. Explica pra gente como é que é o projeto. Tá bom. Falhou bastante, assim, do áudio do professor, tá? Mas eu acho que eu consegui captar, assim, o mais importante. Eu não sei se é a minha internet aqui que tá falhando. Eu acho que tem um barulhinho no teu microfone. Mas vamos lá. Ele comentou para te falar um pouco do projeto aí, do Universo, os Poemas do Sul. Opa, você foi o homem. A internet dele caiu. Acho que a internet dele caiu. Enquanto não volta o nosso convidado, né? Fala um pouquinho para a gente dessa cultura mesmo da declamação, Cláudio. Assim, como é que isso é na cultura gaúcha? Porque também muita gente que está assistindo a gente não conhece isso, né? Tá voltando, tá voltando. Opa! Cai! A gente sentiu a falta. Vamos lá. Como é que é o Universo dos Poemas do Sul? Bom, o projeto, ele surgiu a partir, na verdade, assim, vamos do princípio, né? Eu sempre interpretei poemas nessa linha mais regional, né? Nessa poesia mais nossa, né? Fala da nossa gente, da nossa terra, da nossa cultura. E por muito tempo eu pensei em fazer algo diferente, né? Sair um pouco dessa forma tradicional, dessa forma, né, digamos, talvez mais comum para nós aqui, né? E tentar atingir um público um pouco maior, né? Que gosta da poesia. A gente sabe que tem muita gente que gosta de poesia nesse Brasil, nesse mundo, né? Surgiu uma ideia a partir do momento que a gente tinha também aqui uma oportunidade no município, a partir do Fundo Municipal da Cultura, aqui de Bento Gonçalves, que disponibiliza recursos para arte, tá? Qualquer tipo de arte. E nós tínhamos, né, esse edital aberto ano passado, e então, né, pensamos em fazer algo diferenciado para a poesia, né, mantendo a essência dela, a arte declamatória, obviamente,
mas com esse pensamento de atingir um público maior. Então, o que aconteceu? Ainda no ano passado, eu gravei alguns poemas como teste, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Lauro Rodrigues, que é um poeta nosso, porém tem alguns poemas que não são regionais. Gravação de áudio e vídeo, né, de poemas, né, sem termos regionais, e muitas vezes a gente usa alguns termos na poesia regional que o espectador não consegue compreender, né? Então era para sair um pouquinho disso. E fiz uns testes e ficou bem bacana. Eu gostei, assim, da proposta, né, com 3 câmeras, né, uma câmera frontal e 2 laterais. Foi uma proposta um pouquinho diferente, ousada também, a gente encontra algumas coisas na internet, né, e a partir do momento que a gente escreveu, foi bem trabalhoso. A gente acha que fazer um projeto artístico é fácil, né? Depois que está pronto, a gente olha o projeto dos amigos aí, do pessoal, e mas que bonito, e não é difícil fazer isso aí e tal. Nossa senhora, é muito difícil, porque demanda de muito tempo de escrita, de pesquisa, de organização, né? E aí, o que eu pensei? Bom, poesia é bacana, é bom, tem sentimento, tem essa sensibilidade, eu gosto, eu sinto, eu quero que as pessoas sintam também. Mas qual que é a principal, assim, questão que o pessoal barra na declamação? Uma delas é a interpretação, é a condução do poema, que muitas vezes ele é conduzido de uma forma muito cansativa, muito arrastada, né? E o pessoal acaba se cansando, né? Chega um ponto que tu não consegue mais acompanhar uma declamação. E outra porque os poemas são muito longos, né? A gente tem uma série de poemas aqui que são extremamente longos, o pessoal não consegue acompanhar tudo isso aí. Mas tem poemas que é 7, 8 minutos de declamação. O que eu pensei? Bom, vamos fazer uma proposta um pouquinho diferente. Poemas sem termos regionais, tá? Que todos consigam, né, compreender o que está sendo falado, o que está sendo interpretado. E curtos, pequenos poemas, no máximo 2 minutos, um pouco mais ou menos, para que o pessoal consiga compreender, para a gente conseguir atingir, né, esse público, fazer o pessoal parar para escutar um poema, né? Então, a partir disso, a gente escreveu um projeto, né, 22 poemas de 22 poetas aqui do Rio Grande do Sul, muitos deles que escrevem nessa linha mais regional, né, que conhecem o campo, conhecem a nossa tradição e escrevem nessa linha regional. E eu lancei, claro, um desafio para eles de fazerem poemas sem termos regionais. Então, eu juntei 22 poemas, né, de 22 poetas aqui do Rio Grande do Sul, pequenos poemas sem termos regionais, né, 4 participações especiais nós teremos também nesse projeto, né? 2 crianças, 2 jovens, um portador de deficiência visual, que irá interpretar sozinho um poema, e mais um poema que a gente vai declamar uns 5 juntos, né? As 2 crianças, 2 jovens, né? O Mauro Larentes, que é o portador de deficiência visual, que é da Associação dos Portadores de Deficiência Visual aqui de Bento, e eu. Então, cada um pegou um estrofe de um poema e recitou. Ficou bem bacana. A partir dessa proposta, também imaginando numa contrapartida, né, desse projeto aqui no município, a gente vai fazer 8 palestras, né, 8 pocket shows palestras, né, depende do local, como forma de contrapartida, e não vai ser comercializado nada, né, é um canal que nós temos, que inclusive eu já quero convidar os amigos aí para acompanharem, né, o canal no YouTube, Universos Poemas do Sul. Temos página no Instagram e no Facebook também, onde nós temos aí a postagem desses vídeos toda terça e quinta-feira, a partir das 20 horas. Estamos aí no 4º, hoje o 5º poema, né? Então, estamos no início aí do projeto, da divulgação. Mas por trás, né, só eu sei, só nós sabemos o quanto que foi demandado de horas aí para construir tudo isso aí. Mas, enfim, e essa proposta, então, a gente escreveu, né, fez todo o trabalho, né, em cima, né, dessa ideia, contando com uma equipe também técnica aí na parte de marketing digital, né, na construção ali dos layouts, da marca, do logo, né, tem um pessoal trabalhando em cima disso aí,
tem uma produtora, que foi a produtora que ajudou a escrever, né, o projeto, um estúdio de gravação, né, todos os poemas foram gravados dentro de um estúdio, com cenários, né, preparados ali no próprio estúdio, ou com um fundo em chroma key, que é aquela tela, para quem não conhece, aquela tela verde, que se coloca atrás e se joga depois imagens específicas. Inclusive, nós temos um poema que vai ser passado algumas pinturas, né, de pintores aí bem renomados no mundo, né, e aí cenários também de escritório, enfim, bem diferenciados, né. Tem um grande amigo, que é o Fernando Graciola, músico aqui do Rio Grande do Sul, que fez toda a produção da trilha sonora, né? Ele pegou poema por poema, escreveu partituras para cada poema, em cima da minha interpretação, né? Eu mandei o áudio desses poemas e ele foi escrevendo partituras em cima. Nós temos, né, a melodia de violão, de acordeon, de clarinete e de violino. Aí depende de cada poema, foi adaptado, foi colocado um determinado instrumento, né? Então, assim, é um projeto bem bacana, né, que a gente está se aventurando, dando início aí, e está sendo bem legal, bem satisfatório, né? A ideia é dar continuidade ao Universos, né, dar continuidade a esse projeto aí, de repente, numa outra proposta, né, poemas nacionais, ou aí sim, poemas regionais, né, do Rio Grande do Sul. Então, assim, é uma ideia que surgiu aí para movimentar, né, para dar um passo um pouquinho mais adiante, né, na arte, na poesia, deixar uma marca, um registro bacana também, né. E é isso, basicamente é isso, né, a gente está bem feliz, assim, em poder estar repassando, mostrando... Não é tão mas a gente está bem feliz em estar mostrando... Foi trabalhoso. Né? Foi trabalhoso, professor, foi trabalhoso porque eu decorei 18 poemas, só eu decorei 18 poemas. Imagina. E aí tu estás falando só para postar os vídeos só para postar os vídeos no Instagram já é uma trabalheira. Assim. Imagina, né? Ainda bem que mas tu não é só um declamador, nesse caso tu está planejando todo um trabalho que eu acho que é bom destacar isso, né? Na hora que você se declama um poema, às vezes, até conversei uma vez com o Cláudio sobre esse tema, às vezes a pessoa que recebe vocês que vão declamar, às vezes não entende que para vocês a luz importa, o som importa, o equipamento de som, a música que está acompanhando, o barulho, cenário, tudo isso vai importar. Então, às vezes, quando a pessoa te convida, né, diz assim, vem aqui declamar, às vezes ele não se dá conta de que todas essas questões são extremamente importantes para o sucesso da declamação. É realmente uma arte e você realmente tem que se preparar e preparar o ambiente para receber o declamador. Fala um pouco disso para a gente. Eu digo que a declamação é uma das artes mais sublimes que nós temos, né? É uma das artes mais elegantes que nós temos aí no mundo, né? Ela surgiu, os primeiros relatos foram lá na Grécia, né? De interpretações. Mas realmente, assim, ó, por ser dessa forma, né? A gente precisa de situações que favoreçam para que no final a gente consiga tocar o coração de quem está escutando, né? Isso eu acho que é o principal objetivo, né? Seja para te falar de um poema de amor, um poema sobre a vida, um poema de protesto, um poema histórico, enfim, N temas aí que a gente tem e que a gente quer passar para as pessoas, seja para plantar uma sementinha do bem lá, de reflexão e de melhora, e de avanço, e de evolução, né? Então, realmente, assim, isso que tu falaste aí, professor, tudo influencia, é a luz, é o barulho, né? Tem que ter essa atenção, esse cuidado, para que a gente possa fazer uma interpretação e para que os outros que estão ali, de fato, realmente acompanhando, sintam, né? Encontrem, né, o caminho das palavras, né? Que fazem com que a gente reflita, imagine, né? E a poesia tem muito disso, né? Pegar a poesia para ler, muitas vezes, na primeira vez, assim, dependendo do poeta, não consegue compreender na primeira vez, né, o que ele quis dizer. Mário Quintana mesmo é um poeta, né, um mundo aí que
tu parar para ler o poema dele, tu tem que, dependendo do poema, tem que ler em umas 5, 6, 7 vezes para te conseguir compreender. Infelizmente, as pessoas hoje não têm todo esse tempo, não têm toda essa paciência para parar, para ler, reler, ou até mesmo parar para prestar atenção numa interpretação, né? Mas é isso que nos fascina, é isso que me fascina, é encontrar esse significado que está atrás das palavras, né? E a interpretação também é muito disso, né? O poeta escreve o texto, né? É o sentimento dele, ele quer expressar algo, ele passa para o papel, e se ele muitas vezes não tem condições de transmitir esse sentimento, ele repassa para alguém que, né, tem essa sensibilidade de transmitir, de interpretar, né? E esse é o grande desafio nosso, é a gente dar vida a esse texto lá no palco, né? Tem uma pergunta tentar sobre isso transmitir aqui, né? o sentimento do poeta. O Renan pergunta, o Renan é um parceiro nosso do Rio de Janeiro, lá do Instituto Federal, no Rio de Janeiro, em Nilópolis, e ele pergunta, é importante também o declamador entender a intenção e o sentimento do autor ao escrever o poema? Exatamente, né? Tá tudo ligado, né? Aqui, graças a Deus, a gente consegue ter um contato muito próximo com os poetas vivos, né? De tu trocar, o que tu quis dizer aqui? Esse poema, por exemplo, que eu interpretei esse final de semana em São José do Ouro, tem uma parte do poema que diz assim: o louco canta pra amada, o santo pra meretriz. Aí eu cheguei para o Lorenzoni Barbosa, poeta aqui de Farroupilha, né? O que tu quis dizer? Porque a gente pode ter milhares de interpretações em cima disso. Claro, o poema é um poema romântico, o poema falava de amor e tal. Ele me disse, o que eu quis dizer é o seguinte, que o pecador também merece ser feliz. Ele também tem claro, né, o pecador diante do tema que ele estava usando no poema, né? Esse pecador do poema, ele também tem a oportunidade, ele tem que ter a oportunidade de ser feliz, ele merece ser feliz também. Então, assim, são coisas que só estando em contato com o poeta, muitas vezes, para te conseguir entender o significado, né? O poeta sempre escreve com propósito, né? Nada é em vão. Ele tem esse propósito sentimental, né? Ele quer dizer alguma coisa, ele quer expressar algo para o público, quer deixar alguma coisa, e a gente tem que ir atrás, compreender, e se não compreender, trocar essa ideia com o poeta. Muitas vezes, e isso acontece, de tu ler um poema, por exemplo, do Mário Quintana, ou do nosso poeta regional, Paris Silva Rilo, e tu não entender, e aí tu não consegue tirar essa dúvida com ninguém. Porque os poetas já faleceram. Aí fica no nosso subconsciente, a imaginação vai te deixar tu levitar e criar, né, essas imagens. Tu vai trocar também uma ideia com outro pessoal mais experiente, mas ela vai sempre ficar nessa... Eu acho que a poesia tem tudo disso, né? Os poetas, eles fazem de propósito isso, né? Para deixar, eu lembrei, né, de uma fala subjetivo muitas Quintana. coisas, né? Isso, eu lembrei de uma fala do Mário Quintana, né? O Mário Quintana diz, não tem por que interpretar um poema, o poema já é uma interpretação. Eu acho que isso é uma provocação grande do Mário Quintana sobre isso que a gente está falando agora, né? E, na verdade, é isso. O poema, na verdade, é a interpretação que o poeta dá à vida, aquele tema que ele está abordando, né? Mas ele provoca, porque ele diz assim, não há por que interpretar. Exatamente. Mas quem está lendo e quem está ouvindo tem a sua própria interpretação ele que encaixa na sua própria vida. A poesia, na verdade, é isso, ela não pode ser clara, né? Ela não pode ser óbvia e objetiva, né? Senão não é poesia. Então ela tem que ter, ela tem que ser algo rico em metáforas, né? Em metáforas, em algo que seja subjetivo e complementar a nossa imaginação, né? Ela tem que estimular, né, essa procura pelo conhecimento, pelo significado das coisas, né?
Então, a gente tem que ir atrás e tem que buscar isso aí. E é essa satisfação que a gente tem como intérprete, né? O que é intérprete? Além de dar vida a esse texto, é alguém que se alimenta disso que não é claro, disso que não está objetivo, né? A gente gosta desse desafio. Como? Eu tenho um pensamento a respeito disso, eu também concordo contigo, né? E eu costumo dizer que quando a gente encontra a verdade quando a gente encontra a verdade no poema, né, a gente encontra, na verdade, a poesia que está nas entrelinhas do poema, né? É quando a gente se encontra com a verdade da coisa. Porque é bem como tu disseste, né? Essa riqueza Exatamente. de frases, 10 declamadores podem declamar o mesmo poema e os 10 podem interpretar de jeitos diferentes, né? E talvez um melhor que o outro, né? E o público também, né? Muitas vezes as pessoas se enxergam no poema, elas relembram de situações, então eu acho que isso tem... A poesia tem esse encanto, né? Para mim, a poesia ela é atemporal, né? A gente declama poesias antigas e sempre tem alguém declamando poesias, né, de outros tempos, e a gente parece que está sempre ouvindo aquilo pela primeira vez. Atemporal, né? E a poesia é filosofia, né? Ela te joga a verdade na cara, assim, às vezes. Então, hoje, Joselito, nós, no encontro com o Danilo, né? O Danilo falou muito em busca da filosofia através da poesia, né? E hoje de manhã eu acordei pensando nisso, né? Que existem aquelas pessoas que porque a poesia ela faz, como o Neyton disse, assim, é um momento de reflexão, é como se fosse quase que uma oração para o declamador, né? Então, quando a gente pega um poema, a gente começa a pensar, né? E aquilo te remete para um lado que é mais lúdico, que é quando a gente fica pensando numa coisa que talvez não existiu e tu cria situações, ou então aquilo te remete para coisas verdadeiras, né? E no meio de todos esses pensamentos, a gente acaba fazendo reflexões bem profundas, bem filosóficas, né? E como o Neyton disse, né, quando veio da Grécia, né, então aquilo era uma riqueza filosófica, né, que eu acho que aquilo levou para a poesia. Então tem gente que vai da filosofia para a poesia e tem gente que faz o inverso, né, da poesia para a filosofia, né? Eu acho que é isso, né, e faz bem, né, faz a gente crescer bastante, né. Exatamente, né? Tem toda essa ligação, né, filosófica dentro da poesia. Eu acho que elas andam juntas, né? Eu acho também. Essas reflexões que se usa dentro das poesias, das metáforas, tem muito, né? Dessa filosofia autêntica e atemporal também, né? Então, realmente, os poetas aí, eles são mágicos. Agora, uma coisa que eu refleti bastante nessa pandemia, eu tive acompanhando algumas lives, essa situação de dizer, o poeta ele recebe uma mensagem, é como se fosse uma mensagem espírita, não sei o quê. Eu escutei um relato de um poeta aí e eu comecei a mudar meu pensamento, né? Uma vez eu pensava realmente, não, só pode ser isso aí, cara, não tem... Os caras escrevem aquelas maravilhas ali e tal. Eu acho que tem, sim, uma sensibilidade espírita, eu acredito, eu acho que sim. Mas, traz isso tudo, como diria esse poeta que eu acompanhei a live dele, tem muito estudo em cima, tem muita dedicação, os caras leem, os caras batalham para poder construir um poema dentro de uma métrica perfeita, que tenha sentido, né? Então, sem perder a inspiração, né? Porque também... Exatamente. Então, assim, é um misto de muitos sentimentos, muitos conhecimentos, muitas bases. Então, assim, é uma carga muito grande, uma série de emoções, né? Eu acho que tu tocaste num ponto muito importante, Neyton, porque, por exemplo, se o cara vai ser um atleta, a gente entende que esse atleta ele vai treinar todo dia, ele tem uma rotina de treinos. E às vezes, como tu disseste, às vezes a pessoa diz assim, eu quero ou ser um poeta, ou ser um declamador, ou ser um artista, ou ser um cientista, ou ser qualquer coisa, e às vezes eu não estou tão interessado no esforço que vem antes. Acho que uma das coisas que a gente conversou muito aqui é sobre isso. Da mesma forma que o atleta tem que treinar todo dia para chegar nas Olimpíadas, o declamador, o poeta, o filósofo, o cientista
tem que estudar, pesquisar, se preparar. Eu acho que isso é uma das coisas que tu falaste muitas vezes nessa nossa conversa aqui, né? É extremamente importante isso, né? Sabe que eu falo muito para a gurizada aqui, que a gente acompanha, a gente dá umas orientações, umas dicas, né? Eu acho que é importante, né? Para todo início, principalmente. Uma das coisas que eu sempre falo para eles é que se você quer ser um bom declamador, tem que estudar, tem que treinar, tem que batalhar. Assim como quer ser um bom médico, vai ter que estudar. Quer ser um bom dentista, tem que estudar, tem que batalhar. Então, assim, nada cai do céu, né? Tu tem que ir atrás. Tem que ir atrás, né? Então, tem esse sentido em tudo, né? E eu acho que uma coisa que eu acho que ajuda é a leitura, né? Eu acho que a leitura é essencial em qualquer área. Deixa eu recitar um poeminha aqui, um poeminha que está no meu projeto aí, ó, no projeto. Olha aí. É o poema, é o menor poema que nós temos ali. E diz assim, ó: a sede vinha beber o rio, e a arisca que vinha viu a fome na margem barrenta. De fora, o zóio e as ventas. Lá dentro, garras e presas sangrentas. Em pé de guerra com a física, o couro, os ossos e as moscas. A sede era tísica, mas a fome era osca. Bem curtinho, né? É um poema que fala, assim, se tu parar para prestar atenção nele, esse não foi publicado ainda, né? Que legal. É do Túlio Urac, o Túlio é de Uruguaiana, ele tá morando em Alegrete, inclusive. É um poeminha bem curtinho, né? Mas ele disse tudo, né? Disse tudo. Ele quis ressaltar essa desigualdade social, né? Que todo mundo tá atrás, né, do seu espaço, da sua busca, seja por alimento, né, seja por um espaço de trabalho, é competitivo. A nossa vida no dia a dia é competitiva, né? Então a sede ia lá beber o rio, mas o rio estava com fome. Então, como é que é, né? A poesia, ela traz muito disso, né? Então é um mundo que faz a gente viajar. E tem a outra ponta dessa conversa, que agora eu, como professor, vou puxar a brasa para minha sardinha, é que a poesia também é uma ferramenta de ensino, né? Eu também posso usar a poesia para ensinar também geografia, biologia, química, matemática, português, enfim, eu consigo também, e ainda mais num momento como esse, em que a gente tem que estar distante fisicamente dos nossos alunos, né? É um bom caminho para chamar a atenção do aluno para diferentes conteúdos, porque a poesia, você encontra poesia sobre absolutamente qualquer coisa, né? Sabe que a gente lê muita poesia, muita. Quem declama, quem é poeta, lê muita poesia. E às vezes a gente não se toca em ler outros temas, né? Tu acaba meio que focando direto em poesias. Mas eu, na medida do possível, eu tento buscar outros estilos de leitura, né? Assim como eu indico para quem, né, acaba só lendo outras formas de escrita, de contos, novelas, enfim, romances, né, que busquem também a poesia, porque realmente ela é uma forma de ensino, de aprendizagem, de reflexão, de filosofia, né? Tem toda essa carga, né, de conhecimento intelectual, né, que a gente chama. Mas era nesse ponto que eu queria tocar, Neyton, porque eu acho que a leitura, ela te amplia os horizontes, e na medida que tu começa, né, ter gosto pela leitura, tu começa a ter uma habilidade de interpretação do que tu está lendo, sabe? Porque e aí, então, quando tu pega um poema, né, fica muito mais fácil de tu tirar as ideias daquele poema, né, e aí depois utilizar esse conhecimento, né, para poder montar uma interpretação. Eu também sempre, quando me pedem, assim, dicas, já tive a oportunidade de orientar também algumas, geralmente é crianças, né, que alguém vem pedir, dá uma aula lá pro meu filho, e a gente vai, né, capaz que a gente vai dar aula, né, mas a gente tenta passar um pouco de que a gente tá aprendendo, né. E aí, então, assim, a gente vê que a criança, né, ela fala aquelas palavras, mas tu vê que não tem aquela verdade ainda, porque ela não tem a experiência, ela não tem conhecimento, né. Então, sempre indico, assim, não, vamos entender esse texto primeiro, sabe? Vamos ler, o que é isso, o que é aquilo?
Porque daí, depois, no segundo momento, quando ela já adquire aquele conhecimento, a fala já vem diferente, né? Já vem... E eu noto isso também, até em adultos, muitas vezes, né? Quando dizem... Tu sabe que eu tenho uma situação muito parecida aqui. Um tempo atrás, a gente repassou uns poemas para a criançada ali, e aí chegava um ponto que falava sobre alma, a minha alma. Para uma menina de 4 anos, 5 anos, 6 anos, nem sabe o que é, não tem como expressar isso. E eu notava, daí depois de um certo tempo, claro, né, ensaiando, não, mas ela não está entendendo, ela não, mesmo que eu explicar, não vai rolar aqui a interpretação, nesse momento que fala sobre a alma. E aí, essa é a questão que tu estava falando aí, né? A experiência, ela é uma referência para a interpretação, né? E para tudo, né? Vamos falar em interpretação de poesia e interpretação de musical ou um ator, por exemplo, né? Sim. Tem atores aí que a gente é fã, meu Deus do céu, né? Eu conheço atores aí que interpretam em novela aí que são demais, a gente Muitas se vezes emociona, inclusive, com algumas interpretações. Mas exatamente, sabe que, exatamente. Vitor, já deve ter feito isso, né? Eu já fiz, né? De pegar um poema que decorei quando criança e declamar agora como adulto. Assim, a visão é completa. É outra imagem, né, cara? É outra visão, é outra forma de interpretar, né? Né? É então, isso aí mesmo, né? E uma outra coisa que tu disseste também, Neyton, é da elegância da poesia. Tá? Também não dá para dizer assim, vou bem ali declamar um poema vestido de qualquer jeito, né? Tem que ter postura e tem que estar com a vestimenta, né? Com a uma boa vestimenta, né? Essa elegância, ela faz parte, né? Essa expressão corporal, essa imagem, né, ela realmente faz parte da interpretação do cenário, né? Isso tudo para envolver quem está assistindo, quem está olhando. Obviamente, se tu for interpretar um poema que fale sobre alguma coisa que não remeta, né, a essa elegância, tu tem que se adaptar também, né? Então, tem tudo isso que envolve, né? Mas tem uma coisa, né, que até para quem não conhece, né, a arte e quem não é do estado, né, que algumas pessoas que nos acompanham aqui, né, a declamação não é um monólogo, né, e ela não é teatro. Então, o declamador, ele tem que utilizar os gestos, né, mas ele tem que ser comedido, ele não pode usar muitos adereços também, então acaba sendo a voz a principal... Digamos, o principal... A voz e a expressão facial aqui, principal. Né? Principal ponto, né? A gente tem que agradecer, agora mudando um pouquinho, agradecer o Braulio Bessa, né? Que está trazendo a poesia para o país, né? Tá mostrando agora a poesia, né? Claro que é uma poesia, de repente, voltar um pouco mais à regionalidade da região dele, do Nordeste, mas nós estamos tendo a oportunidade de mostrar poesia, de levar poesia para as pessoas a partir, né, dessa oportunidade que ele está tendo de participar aí, né, das mídias, né, Sim. E divulgar. Então, essa essência da interpretação é a mesma nossa aqui, independente, né, se o cara recita em Minas, se o cara recita no Nordeste ou no Rio Grande do Sul. Nós aqui, nós temos uma dedicação talvez um pouco maior com as poesias nossas, com esse espaço que nós temos no tradicionalismo, né? Então, assim, o pessoal que é de fora, muitas vezes não conhece a nossa cultura, a nossa arte aqui, mas nós damos um valor bem grande, nós temos espaços, festivais, competições específicas para a declamação, para a poesia, né? E isso, claro, poderia ser muito mais divulgado e ampliado, né? Em outros estados, inclusive. Agora nós estamos tendo um festival de poesia, o Festival de Poesia de Lisboa, né? Lá de Portugal. Está acontecendo agora, tá? Está acontecendo agora. Quem quiser também acompanhar, tem ali no Instagram. E no YouTube também eles estão divulgando, né? Então tem encontros, oficinas, existe algumas competições também, mas são de poemas, né? É um festival mesmo de poesia, não de interpretação. Então, assim, a gente está evoluindo, está crescendo, está começando a ter espaço, né? Também nesse meio, né? E graças a Deus demorou, mas a gente está começando a engatinhar. Então, assim,
o meu propósito de projeto também é esse, né? De tentar divulgar um pouquinho da nossa qualidade poética, dos poetas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e também da interpretação, né? Não a interpretação regional, mas a interpretação em si de poesia, né? Embora eu olhando alguns vídeos meus ali, não adianta, tu não consegue te desencilhar tão fácil, né? Mas eu tenho o sotaquezinho, o jeito da declamação gaúcha. Mas enfim, toda arte é né? assim, não é? Quando você vê, por exemplo, um quadro, mesmo esses quadros que são considerados universais, tem algo, a arte tem algo de universal e tem algo de local, né, daquela cultura de onde ela foi produzida, qualquer forma de arte. A gente tem uma pergunta aqui de novo do Renan, que é: toda música é uma poesia? Eu acho que é uma pergunta interessante. O que vocês acham? É bem interessante, sim. Eu acredito que sim, dependendo do tipo de música, né? Se tu pegar aquela música, tem umas músicas aí que nem música não dá pra gente chamar, mas enfim, né? Se tu pegar aquela música acho que é do Zé Ramalho, que é Chão de Giz, aquilo ali é uma poesia, aquilo ali. Se tu pegar para ler ela, tu vai entender algumas coisas, tu vai ler, reler, mas se tu colocar lá o significado da letra Chão de Giz lá no Google, tu vai ver que tem todo um sentido na vida do Zé Ramalho, aquilo ali. Sim. Aquilo ali é uma poesia, de fato, né? Aqui no Rio Grande do Sul, na poesia regional, a música nativista, que é um outro estilo, tá? O pessoal às vezes vê a música gaúcha. Música tem dois estilos, tem a música fandangueira e a música nativista. A música nativista é aquela só para te apreciar, só para te escutar. A maioria das letras dessas músicas são poemas. São poemas musicados. Poemas do Jaime Caetano Brau, por exemplo, que foi musicado, que é um dos grandes poetas que nós temos aqui, uma das grandes referências, pajador, escrevia somente em décima em espinela, que é uma técnica de 10 frases, né, rimadas. O pessoal musicou várias letras dele, né, que são poemas. Né? Então, assim, olha aí a grande parte das músicas... Com a poesia. Grande parte das músicas são poemas. Que quando a música é um poema, quando ela é uma poesia, você pode falar de várias coisas, até coisas que não pode falar publicamente, né, porque tem alguma censura, alguma coisa, você consegue na poesia, né? Às vezes você presta atenção numa poesia ou numa música que é um poema e diz: espera aí, esse cara está falando de sexo. Porque está ali, né, de uma forma bonita, de uma forma elegante, como uma forma sutil. De uma forma sutil. E é muito mais interessante do que hoje em dia a gente vê algumas músicas que tratam do tema de uma forma escrachada, que não dá a beleza que o tema merece, na verdade, né? Então, a poesia é uma forma de tratar de tudo na vida, de todas as coisas da vida, né? Inclusive, às vezes você presta atenção ao poema e diz assim: opa, isso aí é uma declaração de amor, mas está escondida, né, nas entrelinhas, como dizia o Cláudio. Então, o poema ele consegue passar essa mensagem até assim, camuflada, né? Assim como tem músicas de protesto, poesias também, né, que falam. Sim. Deixa aquele espaço para uma reflexão, né? Para quem está pegando aquele tema, refletir, e o poeta, ou ele está se observando muitas vezes, né, para não dizer direto, ou também porque a poesia, ela realmente é isso, né, porque ela não pode ser objetiva e direta, ela tem que trazer, né, esse momento de cada um pensar e compreender, né. Infelizmente, esse tipo de música que tu citaste aí, né, de ser direta, né, e muitas vezes agressiva, ou, enfim, uma série de termos que a gente poderia usar, né, vulgar, a gente vê que o pessoal muitas vezes infelizmente, pobre de cultura, né, porque tem preguiça de pensar, ou preguiça de parar para prestar atenção, né. Então, é óbvio, é direto, é uma batida, uma musiquinha que está batendo atrás ali, que está legal, e uma música, muitas vezes, que a linguagem é chula, né.
Não, Então, eu já ouvi umas então, músicas que eu disse, não, se eu fosse uma menina, eu não ia dar bola para um cara que cantasse isso. Agora, um outro cara que chega assim, as rosas não falam, simplesmente as rosas sim, exalam, o perfume que roubam de ti. Eu digo, esse aí eu casava na hora. Quer dizer, tem que também ter isso, né? As pessoas têm que valorizar essa forma, né, sutil e elegante de tratar das coisas da vida, né? Eu acredito que exatamente. a nossa conversa iria se estender para o resto da vida, porque é um Tô tema chegando ao fim. interessante, né? Um tema muito bonito, não tem fim, isso não tem fim, mas eu tenho aula logo em seguida, então a gente vai precisar, infelizmente, encerrar a nossa Encerrar. conversa, mas a gente vai colocar ali nos comentários da gravação, eu vou colocar o endereço, né, do teu canal, o canal Universos Poemas do Sul, e fica o nosso convite ao pessoal aí que consulte, né, que veja isso, que busque não só o do projeto, mas também outras publicações que vocês dois aí têm de declamações, porque realmente a gente precisa pôr mais poesia na vida, né? Brigadão. Não sei, A gente que agradece, Cláudio, nossas últimas Deixa eu. palavras para o nosso convidado. Neyton, muito obrigado pela participação conosco aqui, né? Quero dizer que sou um fã teu e sempre bom te ouvir falar de poesia, sempre bom conversar contigo, te assistir. Muito obrigado, né? E espero, quem sabe, a gente possa se encontrar mais seguido agora aí, que essa pandemia nos deixe se encontrar e se abraçar, como nós abraçamos no final de semana, né? Eu quero agradecer de coração a oportunidade a vocês, o espaço para a gente falar um pouquinho, né, sobre poesia, que é uma arte que a gente traz já, né, de tanto tempo. Então, sempre é uma satisfação, né? O tempo sempre é curto quando a gente vai falar sobre poesia e declamação. Sempre é pequeno, né? Mas agradeço, né, ao professor, ao Cláudio aí pela oportunidade. E não tem nada de fã de nada, cara. Nós como diz, nós renguemos da mesma pata aqui. Eu quero finalizar com o seguinte. Se Deus quiser, logo, logo, pessoalmente. Agora sim, pode finalizar. Finalizar, assim, o pessoal quiser acompanhar, então, nosso trabalho lá no Face, no Instagram e no canal no YouTube, né? Universos Poemas do Sul. O mundo que eu quero não se compra e nem se vende. Apenas depende de cada um de nós. Está dentro da gente, no que a alma sente, nos gestos, na mente, na ternura e na voz. O que eu quero do mundo não é diferente do que toda a gente deseja para os seus. Que além de aparelhos, escute conselhos e seja um espelho da imagem de Deus. Do mundo que eu quero e da vida o que espero são desejos sinceros que o coração traz. É o amor em vigília, no lar, na família, onde exista a partilha do pão e da paz. O mundo que eu quero não se vê nas vitrines, nem nos magazines. Está em outro lugar. Sem valores mesquinhos, nos mostra caminhos, está num carinho, no abraço e no olhar. O que eu quero do mundo está além dos sonhos que eu me proponho a deixar para quem vem. O mundo que eu quero é tão simples assim. Está dentro de mim e de todos também. Muito bom. Muito abraço, obrigado, amigo. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Até. Tchau, tchau. Tchau.